A Runway, ela tem, eu acho que uns 3 festivais por ano. A gente nunca tinha participado. A gente começou a especular se ia dar tempo, a gente estava meio apertado com relação a outros afazeres da BOT. A gente foi se organizando, acabou que chegou na semana, a gente decidiu o que a gente ia fazer, a gente ainda não tinha nenhuma ideia pronta. E a gente estava esperando coisas completamente diferentes. Falei assim, eu acho que eles vão dar um tema aberto e a gente faz uma experiência visual com esse tema, assim, alguma coisa bonita, sabe? 48 horas não dá pra... A gente chegou aqui na produtora, era às 10h30 e a gente foi direto no site ver. Pum, eles abriram o site lá, deram os créditos no Runway, que é o aplicativo que a gente usa para animar as imagens. Para minha surpresa era, primeiro, tinha que ser uma história, não queriam trailers nem experiências visuais, e era mais ou menos assim. Eles tinham 3 categorias, uma delas era um evento incitante, um personagem e uma locação. E cada uma dessas tinham várias opções para você escolher. E aí a gente meio que criou uma estrutura genérica, digamos assim, uma união um pouco comum, personagem A, personagem B. Essa união gera, né, uma relação positiva. Chega o personagem C, acaba atrapalhando um pouco, blá, 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 blá. E aí uma das primeiras coisas que a gente decidiu foi que a gente queria trabalhar com animais. E por que animais? As ferramentas que a gente tem hoje, uma das dificuldades é manter a consistência entre cenas, entre shots. É uma raposa, aparece outra raposa. Pelo texto, pela sucessão das cenas, você consegue perceber que é a mesma raposa. Pelo mesmo motivo que a gente decidiu fazer animais para manter a consistência, eu também sabia que se a gente exagerasse o estilo, se a gente usasse as mesmas cores nos shots e tal, a gente ia conseguir uma consistência entre todas as cenas. Já que estamos trabalhando com animais, pô, e se a gente fizesse uma historinha infantil, né? Acho que isso ia ajudar na condução do texto, né? Na criação de um texto mais simplificado. E os livros infantis, eles têm uma coisa que as informações se somam, né? Então, às vezes você tem uma frase mais poética que você dá conta de explicar o que está acontecendo pela imagem. E o contrário também, às vezes você tem uma imagem mais poética, e às vezes o texto, então, mais objetivo. Together we'll be strong, he said softly each day as they wandered along. Then one day another fox came by. She was lively and bright, with a gleam in her eye. But the new fox glanced at the hen with a grin. She seemed to see dinner, not a new friend. A gente demorou aproximadamente 4, 5 horas para fazer essa concepção da ideia final. E eu, para não ficar sem fazer nada, por esse processo eu comecei a desenvolver a parte, a base do áudio que a gente utilizaria. Ali a trilha sonora e tal, comecei a desenvolver alguns sons com relação à ambientação do que a gente já tinha feito, com relação ao roteiro, como seriam cenários e tal, e comecei a difundir isso em questão de prompts. Então no processo de criação da trilha sonora a gente acabou usando o Eleven Labs, o Suno, e o Jill, o que eu posso fazer aqui que, talvez descreva a cena de uma forma legal, de a pessoa sentir isso sonoramente, saca? A gente escreveu a história e aí já começam as primeiras ferramentas AI que a gente usou, o LLM, usou o ChatGPT. E o ChatGPT, assim, para quem trabalha, sabe que ele é... Cara, eu não sei quem falou isso, mas que eu achei muito bom, que ele é como se fosse um alienígena, né? Porque você precisa explicar as coisas para ele. Ele é péssimo para criar. Se você pedir para ele, eu quero uma fábula de uma galinha, uma raposa, ele não vai. Mas ele é ótimo para fazer um ping-pong. E uma das coisas que ele faz bem é tradução. Então traduziu para o inglês, aí soma cena, tira cena. E a formatação desse texto nesse formato meio de fábula, com rimas, então você vai provocando ele e ele vai te entregando e você vai editando até. Então uma das primeiras coisas que a gente tinha era o texto e o texto, locução. E aí eu parti para fazer as imagens estáticas primeiro. O AI tem uma coisa que você tem que fazer a mais porque é muito tentativa e erro. Seja as estáticas, seja sobretudo a parte que você anima, às vezes você precisa rodar 10, 15, 20 vezes até conseguir o detalhe de ceninha que você quer. Então sábado a gente terminou o dia com a locução e essa base de timeline montada e as cenas estáticas todas. De domingo a gente saiu animando no Runway, que felizmente nos deu créditos e aí você pode rodar cada imagem igual eu falei.
10 vezes, 15 vezes. Todas as vezes que as pessoas viram, eu não sei se pela condução da história, eu acho que sim, mas também pela movimentação, na hora que aparece a galinha andando com a mochilinha lá, todo mundo fala, ai. E eu acho que porque entregou um movimento assim, eu acho que essa é a movimentação mais complexa do filme todo, sabe? She dashed through the trees and the cold, muddy streams. Her feathers shook with fear, but she held to her dreams. At last she found the other fox, quiet and still. She held up the picture with all of her will. Primeira expectativa era 0. Depois, quando a gente terminou, eu confesso que eu fiquei assim, caramba, sabe? Eu fiquei surpreso com o resultado, assim, falei, nossa. Quando a gente soube que a gente era finalista, já foi, tipo, uma euforia gigante, assim. A gente falou, pô, só de a gente chegar, tipo, aqui, já é o topo. Aí eu assisti os outros. Um dos que eu fiquei muito impressionado foi o Grande Campeão, e um outro ganhou também um prêmio do júri lá. A gente não tava esperando nada, pra falar a verdade, assim. Eu entrei no site, eu fiquei vendo, eu particularmente, tipo, peguei o celular assim e eu fiquei rolando pra cima e pra baixo, será que é verdade, mano? Mas a gente ficou muito, muito, muito feliz mesmo. Só de um monte de gente ver, assim, comentar, putz, a gente ficou muito feliz. E você já tem planos de fazer um próximo? Já. Não em 48 horas, com um pouquinho mais de tempo, e a gente vai tentar envolver uma turma maior aí para fazer mais profissional ainda, assim, envolver o pessoal da arte.